Fala aí pessoal do terceiro ano, tudo jóia? Tudo na paz? Então vamos lá, eu vou fazer aqui o patch, vou comentar o patch 3 e o patch 4 com vocês. E só vou pedir desculpa aí pelo atraso das aulas, eu estava fazendo um projeto aqui da escola e também arrumando algumas coisas aqui do programa para aparecer meu rostinho aí também, pra vocês não morrer de saudade. Então vamos lá. Eu vou ativar de novo o sala de aula para que vocês possam me enviar o- os patches, né, as questões. Então eu vou colocar, a partir do patch 5 eu vou colocar lá as questões, né, para vocês responderem. E caso vocês queiram tirar foto também do caderno e mandar para mim lá pelo sala de aula, pode mandar também. Caso alguém não tenha sala de aula, tenha saído ou de alguma forma, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu mando o código de novo da sala. Beleza? Então vamos lá então. Então aqui é a semana 3, Mundo Contemporâneo, República, Modernidade, Cidadania e Democracia de 1930 aos dias atuais. Então aqui a gente chama de contemporaneidade. São coisas que são acontecimentos próximos da gente, certo? Então aqui está falando, vai focar bastante em globalização, nesse conceito aqui que é globalização. As habilidades aqui, ó, ler e escrever textos históricos, utilizando corretamente os conceitos da disciplina em estudo. Nacional de desenvolvimento, neoliberalismo, desenvolvimentismo, né, etc. Então vamos direto lá para as atividades para não alongar muito. Aqui está o conceito de globalização. Aqui são as rotas comerciais de avião, né, pelo mundo. Tanto é que os Estados Unidos é o país que mais detém rotas comerciais do mundo. Ó. Você pode ver que uma mancha até esverdeada, meio amarelada aqui. Depois a Europa e alguns países. Pode ver também que a gente pode salientar que os lugares que não aparecem tantas rotas, tipo aqui no interior da China, aqui na parte da Rússia, o continente africano, você vê que são países assim que não são desenvolvidos, né? Então, são poucas rotas comerciais que passam por lá. Beleza? Então vamos aqui, ó, o textinho. Lê os textos, hein? Ó, lê os textos. Leiam. Então vamos lá. De acordo com o texto 1, responda. Qual a definição de globalização? Cite as principais características. Bom, o que é definição de globalização? Agora que eu descobri essa ferramentinha aqui, vai ficar melhor. Então, o que é globalização? Bom, globalização é um termo que vem de globo, né? Então a gente pode até colocar aqui da Terra, certo? Do planeta todo. Então, o que é globalização? É você ligar todos os cantos do planeta, certo? E de que forma você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da comunicação. Que, professor, a globalização é uma coisa recente e tal. Não é recente, ela vem da onde? Desde as navegações. A partir do momento que o homem conseguiu atingir todos os pontos da Terra, todos os continentes, conseguiu navegar até lá, aí o mundo já se tornou globalizado. Por quê? Porque por mais que a comunicação seja um pouco mais demorada, né? Porque demorava você mandar uma carta para um lugar para o outro, mas só que acontece, essa carta ia chegar. Então você tinha comunicação entre esses lugares. Então isso já era globalização. Agora cite essas principais características. A conectividade entre as pessoas, a economia e as culturas. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Então, qual que é a definição de globalização? A definição é ligar todos os pontos do planeta, conectar as pessoas de alguma forma. E cite as principais características. As principais características fazem com que a, a ligação entre elas, como fala, a comunicação seja mais rápida, certo? Que você consiga fazer a comunicação rápida. Hoje em dia, pelo menos é assim com a internet.
E também a economia. Então a economia também é uma coisa assim que você tem a economia do globo todo. Você pode comprar uma mercadoria lá na China e ela chegar depois de um tempo na sua casa. Você pode transferir dinheiro para uma pessoa do lado para fora do país. Então isso faz com que ligue o mundo todo. E a cultura, né? Então o exemplo básico disso é que no Brasil você tem rede de fast food que tem também nos Estados Unidos, tem na Europa. A cultura musical, por exemplo, algum artista famoso lança uma música lá, você já vai ter essa música aqui. Então é uma coisa que une as pessoas, certo? De alguma forma. Vamos pro texto 2 aqui, também está falando sobre globalização cultural, de informação, de economia. Agora, número 1 aqui. Agora que você já conhece os três tipos de globalização, descreva como esse processo influencia a sua vida cotidiana. Bom, é uma pergunta mais pessoal, né? Mas só que influencia a vida de todos nós, né? Então, como que ela influencia? Ela influencia, ela influencia no cotidiano. De que forma? Musicalmente, nossa economia. Então, por exemplo, os produtos começam a subir de preço se vamos supor que deu uma queimada numa plantação de arroz lá na China. E a China é o principal fornecedor de arroz do Brasil. Vamos supor, estou supondo, tá? É um exemplo. Daí o que acontece? Os preços daqui começam a subir, porque tem pouco arroz no mercado. Então a nossa economia é influenciada. É, a própria cultura se influencia, por exemplo, palavras que são em inglês e não tem tradução, e não tem tradução. Exemplo, um exemplo prático que eu já até falei. Fast food é um exemplo. Tem outros exemplos também, tá? Tipo modalidade de bicicleta, downhill. Então tem vários outros, na verdade não é rio, não, downhill, que é ladeira em inglês, né? Então tem outros conceitos também que são influenciados pela globalização, certo? A comunicação também, os jogos virtuais, etc. Vantagens e desvantagens da globalização. Então aqui ele vai falar sobre o que é bom e o que é ruim da globalização. Você considera o processo de globalização vantajoso para a população? Explique. Bom, é vantajoso em alguns pontos. Então, vantagens. Vantagens. Vantagens na comunicação. Por exemplo, no conhecimento. Você pode viajar para outros países sem sair de casa. Você pode ir lá no Google Maps lá e viajar pela França, viajar, você conhecer os lugares, tudo por imagens, né? Coisa que não teria como fazer antes. Deixa eu ver, na comunicação, conhecimento, deixa eu ver o que mais. Na economia, então você pode vender objetos, utensílios, tudo pro mundo todo. Tipo, o dinheiro consegue circular no mundo todo. A própria bolsa de valores, né, comercializa com o mundo todo. A bolsa de valores. A música, você consegue ter acesso a artistas que você não teria antes, de uma forma até gratuita. Então essas são as vantagens. E desvantagens. O que acontece, por exemplo, no Brasil? Praticamente todas as montadoras de veículos são o quê? Estrangeiros. Então o que elas aproveitam aqui do Brasil? Mão de obra barata. Então o que acontece? A globalização faz com que outros países que são mais poderosos financeiramente venham aqui ao Brasil e acabe gerando emprego, que é uma coisa boa, só que boa parte do dinheiro da venda vai de volta para esses países que são ricos. Então, a gente pode colocar aqui exploração. Mas toda vez que eu começo a dar aula, começa a bocejar, velho, dá sono, não sei porquê. Então pode colocar exploração de mão de obra, exploração de mão de obra, exploração de recursos naturais e assim vai. Beleza?
Só lembrando, isso aqui não são as respostas não, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção de que responder. Vamos lá para semana 4, para terminar o patch 4 aqui no caso. Daí no patch 5, gente, só retomando aqui, lembrar vocês que eu falei no começo, eu vou colocar lá no Google Classroom, tá? Vou colocar no Google Sala de Aula. Então, vocês façam os exercícios no caderno ou eu vou deixar alguma planilhinha lá para vocês se quiserem responder também pelo celular, pode responder e já enviar. Beleza? Então aqui está falando sobre a parte do Brasil, né? Parte de industrialização do Brasil na época de Juscelino Kubitschek e tal. E aqui as perguntas, ó. Após a leitura do conceito do texto respondo o que entende como neoliberalismo. Bom, isso aí eu acho que eu até dei aula para vocês os conceitos, mas eu vou escrever aqui, ó. A palavra neoliberalismo, neo quer dizer novo. E liberalismo é quando não se tem influência do Estado. Estado aqui é do país, tá? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, o que é o neoliberalismo? É quando o Estado não intervém na economia, intervém na produção. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que o governo ele tenha muito dinheiro para emprestar, para gerar emprego. Daí eu vou lá, eu quero produzir caneta. E eu começo a produzir muita caneta, muita caneta, muita caneta. Acaba que várias outras pessoas também estão produzindo essa caneta, o preço despenca, porque tem muita caneta no mercado, tá? Tipo, muita caneta, muita marca, tudo mais. Então o que acontece? Quando tem muito produto no mercado, acaba que o preço dele diminui. E isso o governo consegue manipular. Por quê? Exemplo, eu chego lá porque eu quero construir uma fábrica de caneta, eu quero ampliar a minha fábrica. O governo é só chegar e falar, eu não vou te dar um empréstimo para você aumentar essa fábrica. Então o que acontece? Eu não consigo aumentar. Dificilmente eu vou conseguir aumentar. Isso faz com que a gente tenha um Estado intervencionista. Intervencionista. O que é intervenção? O que é intervir? É você influenciar de alguma forma. Então o que acontece? Você vai pegar o Estado e vai influenciar na economia dessa forma, para você conceder empréstimo ou não. Já o Estado liberal é o contrário disso. Então, no liberalismo, não há intervenção estatal. Então, o Estado não vai intervir na onde? Na economia. Isso é perigoso por quê? Porque pode causar inflação, aumentar os preços, diminuir muitos preços, as pessoas perderem emprego. Então, você deixar que a economia mesmo faça essa regulação de quanto produzir para que o preço não caia muito e não produzir de menos para o preço subir muito, que o Estado intervém na economia, certo? Para que a gente não sofra com isso. Qual o conceito de globalização? Então, vamos partir do conceito mais econômico. Então, a globalização liga as economias do mundo. Como que ela faz isso? Ela faz isso de uma forma que todas as pessoas têm acesso aos meios econômicos, através do que? Da bolsa de valores. E também da compra e venda para o exterior. Isso, gente, chama balança comercial. Balança comercial. Então, o que é um balanço comercial? Você vai somar tudo que você vendeu e somar tudo que você comprou de fora do país. Você tem que vender mais do que comprar. A mesma coisa se você for pensar se tiver um cartão de crédito. Se você compra tanto e chega no final do mês você não tem como pagar com o seu salário, vamos supor que você receba R$ 2.000. Mas só que seus gastos por mês são R$ 3.000. O que vai acontecer? Você vai ficar o quê? Endividado. Endividado. Você vai ficar endividado. Por quê? Porque você comprou mais do que vendeu. Ou do que trabalhou, no caso, né? Porque você está vendendo sua força de mão de obra. Então,
a globalização serve para quê? Para unir isso tudo. Compra e venda, bolsa de valores para você investir, etc. Define o nacional desenvolvimentismo. Então o que que acontece? Ele estava falando de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não, Juscelino Kubitschek, ele tinha um lema que ele falava que ia fazer do Brasil 50 anos em 5. Então o que quer dizer isso? 50 anos em 5. Deixa eu colocar aqui. Aí. O que que acontece? Ele acreditava que ia desenvolver o Brasil em 5 anos como se fosse 50 anos. Então o que que ele fez? Ele investiu o quê? Investiu na indústria nacional. Então a gente chama de um governo nacionalista. Como que ele fez isso? Ele construiu, por exemplo, Brasília. Na época ele construiu Brasília, que foi nos anos 60, né? Que Brasília foi construído, em 1960. Ele pegou empréstimo estrangeiro. Então tudo para quê? Desenvolver. Então ele construiu estradas, é, indústrias, ele deu mais autonomia para a Petrobras. Então isso foi o nacional desenvolvimentismo. Ele focou no Brasil para desenvolver emprego, desenvolver indústria aqui. Beleza? Em que governo nacional desenvolvimentista torna-se evidente no Brasil? Então, essa pergunta aqui é até simples no texto. Ó. Ele começa na época de Getúlio Vargas. Por que Getúlio Vargas? Porque era um governo populista. Ele, por exemplo, ele criou as leis trabalhistas, que a gente chama hoje de Código de Lei Trabalhista, CLT, né? Então, professor, mas por que isso é importante, lei trabalhista? Antes, você não tinha férias, você não tinha descanso semanal no sábado e no domingo. Se a mulher tivesse grávida, ela não tinha licença maternidade, não existia férias, não existia nada, não existia salário mínimo nem nada. Então foi no governo de Getúlio Vargas que ele instituiu tudo isso. Daí, posteriormente, o JK, o Juscelino Kubitschek, ele deu o quê? Deu continuidade ao desenvolvimento. Deu certo? Em parte. Porque o que que aconteceu? Como ele pegou vários empréstimos fora para gerar emprego no Brasil, para investir na indústria, isso gerou inflação. Por que que gerou inflação? Porque ele mais emprestou do que produziu. Então, aí o que acontece? Ele, como se fosse ele tivesse mais comprado coisas de fora do que vendido, certo? Então isso gerou inflação, os produtos começam a subir de preço. A última perguntinha aqui, ó. Quando o neoliberalismo enraizou-se no Brasil? Bom, o que acontece foi o seguinte. Aqui no texto, ó, ele não vai falar tão claro, mas ó, o neoliberalismo, deixa eu só fechar e grifar aqui, ó. Aqui, ó, o neoliberalismo começa a enraizar no Brasil e toma forma a partir da década de 90 com as privatizações. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. O que que é privatizar? A primeira coisa que vocês têm que entender, ó. Privatizar. Privatizar é você transformar uma empresa do Estado, vou dar um exemplo aqui, ó. Caixa Econômica. Banco Caixa Econômico, certo? Em empresa particular. Professor, mas qual que é a diferença? É o seguinte, uma empresa particular normalmente é um empresário. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá. Aí. É um empresário que é dono. Então todo empresário ele quer o quê? Ele quer lucro, certo? Por exemplo, se eu for um empresário que fabrica caneta, eu não vou vender aquela caneta a preço de custo. Por exemplo, eu paguei R$ 1 para fabricar, eu vou vender ela R$ 1? Claro que não, eu vou vender ela R$ 2, 3, R$ 4, porque eu quero lucro, certo? Eu tenho que dar lucro.
Tem que gerar riqueza para mim, que eu sou o dono da fábrica. Já nas empresas do Estado, você não tem que se preocupar com o lucro. Por que você não tem que se preocupar com o lucro? Porque a empresa, teoricamente, é de quem? É da população. Entenderam? Então o que acontece? Se é uma empresa estatal que está fabricando alguma coisa, ela não precisa vender o negócio muito caro, porque ela presta um serviço para a sociedade, certo? Então ela não visa o lucro. E se caso ela tenha lucro, esse lucro ela faz o que? Ela reinveste ou ela divide o lucro entre os funcionários. Isso acontece em qual empresa? Petrobras. Certo? Petrobras é uma empresa que a gente chama de estatal ou do Estado do Brasil, EBR, certo? Então o que acontece? Quando o neoliberalismo enraizou no Brasil, aqui ali a resposta já está pronta, né? Na década de 90, que no caso foi o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, tá? É o Fernando Henrique Cardoso, e aí começa a privatizar empresas públicas. Isso gera o quê? Gera essas próprias empresas públicas, elas que vão decidir o que elas vão vender, o que elas não vão. O Estado não vai mais controlar elas, entenderam? Quando é a empresa do Estado, o Estado decide o que quer fazer. Agora, quando é da iniciativa privada, quando são os empresários, eles que decidem o que eles querem fazer. Se eles quiserem aumentar, se eles quiserem baixar, se eles quiserem ter mais lucro, eles aumentam o preço. Então, isso que acontece no neoliberalismo. Então, quem acaba pagando o pato muitas vezes somos nós. É a mesma coisa das rodovias. Eles privatizaram várias rodovias que eram públicas, são públicas, né? Daí você tem que ficar pagando pedágio para andar numa rodovia boa. Mas a gente já paga o imposto. Toda mercadoria, se você for pegar a notinha lá, o cupomzinho fiscal do supermercado, você vai ver lá. Embaixo lá tem os impostos que você paga para o governo. Então tudo que você compra você paga imposto. Desde do chiclete que você compra na vendinha, até o carro, até o combustível, até seu tênis, tudo você paga imposto, tudo. Então o que acontece? Esses impostos deveriam ir para as estradas, para a escola, para hospital, para pagar o pessoal médico, professor, etc. Só que o governo muitas vezes não tem uma administração boa e acaba vendendo isso para que outras pessoas ganhem dinheiro em cima da gente de novo, entendeu? Então por isso que é ruim privatizar. É ruim demais privatizar. A última empresa agora que está correndo o risco de ser privatizada são os Correios. Então, se privatizar os Correios, vários funcionários vão ser mandados embora, eles vão receber menos, ou pode ser que as encomendas fiquem mais caras para enviar, entendeu? Isso que é o problema. Então aqui tem as referências, né, onde o pessoal pesquisou para fazer as questões. E é isso aí. Então até a próxima semana e boa semana para vocês aí. Já já eu gravo o patch 5 para vocês começarem a fazer, beleza? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato comigo. Abraço.